Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Hoje começamos a segunda parte da lição sobre o apóstolo Paulo. A gente tem bastante coisa para tratar. Na semana passada a gente fez uma introdução, acho que bastante substancial, com muito detalhe, mas era preciso fazer desse jeito mesmo, para a gente entender bem aí o universo do apóstolo Paulo. E hoje a gente começa a segunda parte da nossa lição e a gente pretende encerrar hoje a lição sobre o apóstolo Paulo. Bom, eu quero começar a lição de hoje exatamente pela primeira viagem missionária de Paulo. O que está registrado lá no livro de Atos, a partir do capítulo 13, versículo 2, mostra para a gente em detalhes como iniciou essa primeira viagem missionária. E a gente vai ter assim, alguns detalhes muito interessantes na narrativa lá do livro de Atos. Primeiro, a gente tem aquele embate lá com Elimás, o mágico. A gente vai ter a conversão do procônsul e a deserção de João Marcos, que mais à frente a gente vai tratar com um pouquinho mais de detalhe. Bom, as coisas mais importantes que acontecem aí são esse embate, a conversão do procônsul, a deserção de João Marcos, e aí a gente tem todo o trajeto que o apóstolo vai fazer, passando por Icônio, Listra, Derbe, Licaônia, e aí lá em Listra a gente tem a cura daquele aleijado. E é muito interessante, porque quando há a cura desse aleijado, as pessoas da cidade vão fazer assim, uma grande aclamação com relação a Paulo e Barnabé. Vão confundi-los, inclusive, com deuses. Mas logo em seguida, o texto bíblico vai dizer que esse mesmo pessoal vai pegar Paulo e vai apedrejar. Então, assim, é estranho e ao mesmo tempo interessante a gente perceber essa variação das pessoas, o quanto as pessoas são volúveis naquele momento, elas vão de 0 a 100. A mesma coisa acontece com Jesus momentos antes da crucificação, quando a gente vê lá Jesus Cristo sendo aclamado, celebrado na sua entrada em Jerusalém, e uma semana depois as pessoas estão dizendo crucificam. Então, assim, esse caráter volúvel parece ser uma constante do ser humano, e a gente vê isso sendo retratado aqui de novo. De lá eles vão então de Listra, vão para Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. Percebam, a gente tem duas Antioquias aí, tá? Essa Antioquia da Psídia e a gente tem a Antioquia, capital da Síria, que é onde eles vão parar, saem de lá e voltam para lá. A gente tem aí na página 30, inclusive, um mapinha, mostrando aí todo esse itinerário, mostrando essa primeira viagem missionária de Paulo. Um item importante da gente destacar é o Concílio de Jerusalém. Esse concílio vai acontecer entre 49 e 50 depois de Cristo. A discussão que vai existir lá nesse concílio é com relação à circuncisão dos gentios. A gente lembra que a circuncisão era um ritual lá do Velho Testamento, que implicava lá no corte do prepúcio, para ser uma marca da aliança do homem com Deus, e aí isso era uma marca do judeu. Todos os judeus eles se circuncidavam. E a grande pergunta agora é o seguinte: quando o gentio se converte ao cristianismo, ele precisa ser circuncidado? Então isso vai ser levado até o Concílio de Jerusalém e vai ser discutido com os apóstolos lá em Jerusalém. E os apóstolos vão entender que os gentios não precisam se circuncidar. Isso vai ser assim, um ponto muito importante, um divisor de águas muito significativo, porque a partir desse momento fica claro que o evangelho não é uma coisa só de judeus. O evangelho também é para os gentios. E os gentios podem abraçar, podem receber o evangelho. Para isso, eles não precisam se tornar judeus. E aí, a gente vai ter, logo à frente, lá, mais ou menos no capítulo 15 de Atos, uma coisa interessantíssima. Porque a gente vai ver que Tito não era circuncidado e não teve nenhum problema com o fato de ele não ser circuncidado. É o que está registrado lá em Gálatas 2, versículo 3. Ninguém se importou com isso, não teve problema nenhum. Ou melhor, Paulo não fez questão disso. Ele vai viver como um gentio não circuncidado entre judeus, alguém que recebeu o evangelho e que não vai ser circuncidado. Mas, com relação a Timóteo,
o que está registrado lá no capítulo 16 de Atos é que o próprio Paulo vai circuncidar a Timóteo. Por quê? Porque os ambientes para os quais Paulo vai com Timóteo eram ambientes que, se Timóteo não fosse circuncidado, isso ia se tornar um obstáculo para a pregação do evangelho para os judeus. Então percebam, todas as vezes, irmãos, que a gente pode abrir mão de alguma coisa para que essa coisa não se torne um empecilho à pregação do evangelho ou ao testemunho da palavra, a gente abre. O que Paulo está ensinando para a gente aqui não é uma contradição. Não é que uma hora pode, outra hora não pode. Não é isso. O que Paulo está ensinando aqui para a gente é que o mais importante é que o evangelho seja pregado. Então, se naquele momento a incircuncisão de Timóteo ia ser um obstáculo para a pregação aos judeus, então circunda. Porque o que a gente não pode é deixar de pregar. Então, o mais importante é a pregação do evangelho. É claro que cada momento é um momento, cada contexto é um contexto, mas aqui o legalismo, a formalidade não podem ser mais importantes do que a pregação do evangelho. Ok? Bom, começamos então a segunda viagem missionária. Os preparativos eles são narrados lá em Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 36. Os preparativos para essa viagem. E lá, nos preparativos dessa viagem, vai haver uma contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Lembra que João Marcos havia abandonado lá na primeira viagem missionária? João Marcos havia deixado eles e desertou. E agora, na hora de preparar a segunda, o Barnabé quer levar João Marcos, até porque João Marcos era sobrinho de Barnabé. E aí Paulo falou assim, não vou não, não é justo. Não vou levar ele não, porque da outra vez ele deixou a gente na mão, então não vou levar. E o texto bíblico vai dizer que Paulo e Barnabé então vão discordar de uma forma tal que eles vão se separar. Então, percebam aí uma coisa interessantíssima. Eles discordam e se separam. Aí isso parece forte, né? 2 companheiros de viagem, 2 grandes missionários da igreja, 2 pessoas maduras no cristianismo, eles discordam e se separam. Por que isso, irmãos? Eu acho isso aqui interessantíssimo. Eles discordam e se separam. Para quê? Para poder continuar concordando. Então, em alguns momentos, é melhor a gente se afastar. Em alguns momentos, o nosso temperamento, a nossa leitura da realidade, a nossa opinião, a nossa personalidade, ela nos obriga a contar até 10. Isso não significa que eles romperam, nunca mais se falaram, brigaram para... Não é isso. Naquele momento, eles se afastam, e por mais que isso pareça um simples jogo de palavras, é exatamente isso que acontece. Eles se afastam para poder continuar andando junto. Ok? Bom, começa então a segunda viagem missionária. Agora Paulo vai com Silas. Eles partem pela Síria, Cilícia, Derbe, Listra, e o interessante é que o objetivo aqui era fortalecer as igrejas que eles haviam plantado na primeira viagem missionária. Vão fazer todo esse caminho. E aí surge uma figura aqui importantíssima na vida de Paulo, que é Timóteo. E aí eu estou citando aqui no texto da lição, inclusive a saudação que ele faz a Timóteo nas 2 cartas que ele escreve para Timóteo. Nessas 2 cartas que ele escreve para Timóteo, que estão lá no nosso Novo Testamento, ele se refere a Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. E aí eu comentei isso com vocês na semana passada. Segundo a tradição e segundo aquilo que se esperava de um homem, com a formação que Paulo tinha, somado ao fato de que ele era fariseu, segundo todo o costume judaico, era muito provável que Paulo fosse casado. E segundo boa parte da tradição cristã, essa família que Paulo tinha o abandonou quando ele abraça a fé em Cristo. E alguns vão dizer que ele tinha inclusive um filho. E essa família, essa esposa, esse filho o abandonaram. E aí é interessantíssimo, porque segundo aquilo que a gente vê aqui na introdução das 2 cartas, ele parece ter adotado Timóteo. E a maneira como ele se refere a Timóteo de forma tão carinhosa demonstra isso de uma forma muito forte quando ele diz assim, ao meu verdadeiro filho na fé.
Então agora, né, parece que ele havia encontrado um filho, não gerado na carne e no sangue, mas gerado na fé e através da comunhão com Cristo. Esse era o seu verdadeiro filho. Bom, Timóteo se une ao grupo, como a gente já comentou aqui, ele vai ser circuncidado. Parece que a família desse jovem havia sido ganha na primeira viagem missionária. A gente tem essa narrativa lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. E aí, durante essa segunda viagem missionária, a gente tem algumas coisas aqui muito interessantes. A gente tem aqui um dizer muito claro, muito enfático, de que é o Espírito Santo que os orienta aí para Troja. Através de uma visão que o grupo é compelido a entrar no continente europeu, eles vão ter a visão de um varão macedônio, e aí eu volto a mencionar aquilo que eu já mencionei algumas lições atrás, né? Crer no Senhor, servir ao Senhor, ter a fé em Cristo habitando no nosso coração, é esse desafio constante a vivermos nessa zona de tensão, entre aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos tocam, entre aquilo que é palpável, real, concreto, e aquilo que a gente crê e acredita apenas pela fé. Então a gente vive nessa zona de tensão entre o natural e o sobrenatural. E aqui está muito claro para a gente no livro de Atos que missão, vida da igreja, caminhada no Evangelho, antes de qualquer outra coisa, é uma caminhada guiada pelo Espírito Santo. Então preste atenção. A gente não vai ver aqui Paulo, Barnabé, Timóteo, Silas, ninguém, né, fazendo assim planos mirabolantes, não tem aqui nenhuma estratégia de marketing, não tem nenhuma rede de mercado, não tem nada aqui que seja fruto puro e simples da inteligência ou da arquitetura humana. A missão da igreja, a caminhada no Evangelho, a vida com Cristo, ela se baseia na orientação do Espírito Santo. Então, por isso, essa segunda viagem missionária aqui é tão marcada pela atuação e pela orientação, pela direção que o Espírito Santo dá. E aí, queridos, a gente tem aqui também uma coisa muito interessante, onde alguns vão interpretar, vão acreditar que esse varão macedônio da visão era o próprio Lucas, que é o autor do Evangelho que tem o seu nome, e é o autor também de Atos dos Apóstolos. E é interessante também porque a partir desse capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 10, a impressão que a gente tem é que a narrativa, a maneira como se registra o livro, deixa de ser uma maneira descritiva, para ser inclusiva. Lucas começa a narrar os eventos, os fatos, fazendo isso em primeira pessoa, como se ele agora passasse a fazer parte do grupo. E aí você vai ver lá o tempo todo a nossa tradição dizendo não mais agora eles, ou ele, ou aqueles, mas falando nós. Então a impressão que se tem é que a partir desse momento o Lucas participa da viagem, Lucas participa dos eventos narrados aí no livro. Bom, eles vão a Filipos, há lá a conversão de Lídia, há a cura da jovem adivinhadora, há os eventos aí em torno da casa de Jason, há a conversão do carcereiro, a narrativa bíblica sobre essa conversão é maravilhosa. De novo a gente vê o tempo todo ali o Espírito Santo conduzindo os eventos, conduzindo os fatos, a gente percebe ali a pregação do Evangelho. Esse texto é um texto muito polêmico para aqueles que entendem a ordenança do batismo como uma coisa restrita, ou como alguma coisa que exclui crianças, ou alguma coisa que está ligada só ao símbolo da água como sinônimo de imersão, porque o texto vai dizer que eles estavam ali à noite, de madrugada, pegam a palavra, o carcereiro, toda a sua casa se convertem e são batizados. E aí, assim, eu não vou aqui polemizar muito, nem entrar aqui por discussões teológicas, mas o texto está lá e ele nos chama a reflexão, ok? Bom, continua-se aí a viagem, eles partem para Bereia, Paulo se separa de Silas e Timóteo, parte para Atenas, e ele faz aquele grande sermão famosíssimo no livro de Atos, que é o sermão
que é pregado numa Areópago, onde Paulo vai falar sobre o Deus desconhecido. Aquele sermão maravilhoso, fantástico, cristocêntrico, sempre Cristo no centro da proclamação, sempre Cristo no centro do anúncio. O Evangelho não é mais ninguém, não é nenhuma outra história, o Evangelho é Cristo, e é Cristo que está sendo aqui pregado. E aí, querido, eu volto a dizer, como eu já disse na semana passada, como eu já tenho dito aqui algumas vezes, pregação não é exposição de boas ideias, não é exposição de discurso neurolinguístico, não é discurso motivacional, não é marketing de rede. Evangelho de Jesus é o anúncio de que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus e que não existe salvação em outro nome a não ser no nome de Cristo. E aí Paulo faz isso de forma maravilhosa, e esse grande sermão aqui se torna um sermão icônico, simbólico demais, valiosíssimo demais para a história do cristianismo. De lá ele parte para Corinto. Lá em Corinto ele vai se aproximar de Áquila e da sua esposa Priscila, se reúne novamente com Silas e Timóteo. Ele vai permanecer 1 ano e meio em Corinto, e assim, a permanência de Paulo em Corinto, através das cartas que a gente tem no Novo Testamento, vão demonstrar assim, a impressão fortíssima que ele causa nessa igreja. Vai partir dali para a Síria, levando Áquila e sua esposa, deixa-os em Éfeso, parte para Cesareia, Jerusalém e desce de novo em Antioquia. E aí, de novo, lá na página 31, a gente tem um mapa de todo esse circuito aí, de toda essa viagem. Se você pegar a apostila que está lá no celular, a apostila digital, você vai ter esse mapa, inclusive colorido, muito bom de você ver ali, muito bom de você identificar ali as passagens e as paragens que o apóstolo faz na sua segunda viagem missionária. A terceira viagem missionária vai acontecer logo depois de uma curta parada em Antioquia. Ele vai partir por volta do ano 52 depois de Cristo, vai para Galácia, Frígia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Vai fazer um trabalho intensivo em Éfeso, e esse trabalho que Paulo faz em Éfeso, ele vai ser maravilhoso, até por ser Éfeso quem era. A gente já falou de Tarso. Roma era uma cidade que não precisa aqui de apresentação, era a capital do Império Romano. Já falamos em Jerusalém, falamos um pouco de Antioquia, e agora a gente está em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, assim, a importância comercial, política, cultural de Éfeso eram fantásticas. Ali você tem uma representação muito forte do mundo greco-romano. E é a essa cidade que Paulo vai se dirigir. A carta aos Efésios é um tratado teológico maravilhoso, onde ele vai falar de eleição, onde ele vai falar de pecado original, onde ele vai falar de graça, de fé, de misericórdia, e acima de tudo, se você ler a carta aos Efésios, eu te convido a fazer essa leitura como leitura devocional. É maravilhosa no sentido de que, diante desse grande centro urbano, com uma confluência muito grande de pessoas, costumes, comportamentos mais variados, muitos deles comportamentos pecaminosos que iam de encontro ao ensino do Evangelho, Paulo o tempo todo está dizendo para essa igreja, para essa cidade, é necessário ter santidade. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E isso, irmãos, nos sentidos mais amplos que essas noções podem ter para a gente. Se havia erro, não pode haver mais. E não importa se a gente está diante de uma realidade onde todo mundo erra. O erro, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser corrigido. Esse era o discurso de Paulo nesse grande centro urbano, nessa cidade de tamanha importância. Os textos vão dizer para a gente que lá muitos creem, muitos sinais vão ser realizados, e o impacto sobre essa cidade vai ser grande. Lá ele vai passar 3 anos, né? O texto vai dizer que por lá ele fica 3 invernos. De lá ele sai, vai para Corinto. Ali ele vai se preparar em Corinto para uma visita a Roma. É de lá que ele escreve a carta aos romanos, e por fim ele vai até Jerusalém. E aí, de novo, a gente tem lá na página 32 um mapa mostrando para a gente também todo esse circuito, todo esse percurso.
Na sua chegada em Jerusalém, de novo a gente vai ver Paulo com todo o cuidado, com todo o zelo, muitíssimo detalhista, muitíssimo cauteloso. A vontade dele, o desejo dele é pregar o Evangelho. Nada pode se colocar diante desse objetivo, diante dessa meta, que é a pregação do Evangelho. Então, por isso, ele vai, inclusive, cumprir os rituais judeus, porque ele não quer chamar atenção para si, ele não quer provocar escândalo, ele não quer afrontar ninguém, ele quer estar ali, ele quer passar por ali sem criar problemas, sem produzir obstáculos à pregação do Evangelho. Mas, mesmo assim, ele vai ser preso e vai ser acusado pelos judeus. Ele vai ser levado, por um tribuno e, diante desse tribuno, ele vai afirmar a sua cidadania romana. E aí todo aquele discurso sobre o valor da cidadania romana, que a gente discutiu na semana passada. A cidadania romana era alguma coisa cara para se conquistar, era paga, era comprada por um valor muito alto, e isso fica claro no discurso dele com o tribuno. Mas Paulo vai afirmar, legal, mas eu tenho esse título de nascença. Ele nasceu cidadão romano, significa dizer que os pais dele já eram cidadãos romanos. Então, mais uma vez, a gente pode afirmar aqui que Paulo não vem de qualquer família, ele vem de uma família de posses com uma certa importância econômica. E aí, ele é levado ao Sinédrio. Quando ele chega lá no Sinédrio, há toda uma efervescência, toda uma discussão. Diante do Sinédrio, ele vai usar de uma estratégia e vai dizer, olha só, estão perseguindo porque eu sou fariseu. Por quê? Porque eu creio na ressurreição, eu creio em anjos, eu creio em demônios. E o Sinédrio era composto na sua maioria por saduceus, que não acreditavam em nada disso. E aí isso suscita uma discussão, porque os fariseus vão dizer, nós acreditamos, os saduceus vão dizer, não, nós não acreditamos. E aí é um embate entre esses dois grupos, e Paulo é retirado mais uma vez do Sinédrio, porque há ali uma confusão tão grande que se teme que ele seja agredido. É interessante também, porque quando a gente chega lá no versículo 24, no livro de Atos, lá no capítulo 24 do livro de Atos, há uma coisa interessantíssima ali. Quando Paulo começa a sua defesa, o sumo sacerdote manda bater na boca dele. E aí, quando ele é agredido, ele revida e se dirige ao sumo sacerdote para ele, parede branqueada. Deus vai te punir por isso. E aí alguém sussurra perto dele, você está falando mal do sumo sacerdote? E ele vai, na mesma hora, assim, perdão, eu não sabia que era o sumo sacerdote. E ele vai se retratar, ele vai dizer, porque está escrito que a gente não deve falar contra uma autoridade constituída por Deus, contra uma autoridade do povo de Deus. Ok? Preste atenção, irmãos. Isso não significa dizer que a gente não possa exercer o nosso senso crítico. Isso não significa dizer que a gente não possa ser um leitor da nossa realidade. É claro que isso a gente não vai fazer de forma desrespeitosa, não tem por que ser desrespeitoso. Paulo foi desrespeitoso porque ele chamou o sumo sacerdote